Olá, sou a Inês, mãe de uma bebê, coach espiritual e apaixonada pelo desenvolvimento pessoal. Neste podcast partilho a minha experiência, as histórias de outras mães e entrevistas com profissionais. Aqui encontrarás conversas sobre aquilo que tantas vezes fica por dizer. Bem-vindo ao Ser Mãe no Agora, um espaço de verdade, escuta e reencontro contigo. Olá, bem-vinda a este episódio. Hoje gostava muito de partilhar contigo a minha história relativamente à perda gestacional que eu tive há uns anos atrás. Mas antes de começar, gostava de dar aqui só 2 ou 3 palavras. Em primeiro lugar, mais uma vez, tal como eu disse, é a minha história, foi a minha experiência. Não tem verdades absolutas. Eu acho que isto é muito importante porque depois de também ter conhecido outras mulheres que tiveram perdas gestacionais, percebi que de facto todas as pessoas vivem a situação de forma diferente, a própria situação é diferente, não é? Ou seja, não só a forma como vivemos a experiência, como também a própria experiência em si pode ser muito diferente. Outra coisa que eu também quero dizer é, já passaram vários anos e, portanto, obviamente que aquilo que eu vou relatar hoje, aquilo que eu vou partilhar hoje, é com a minha perspectiva de hoje e, portanto, há muitas coisas que na altura eu com certeza teria contado de forma muito diferente e, portanto, também quero só deixar isto aqui dito. Pronto, e por fim, eu ainda não sei muito bem como é que isto vai fluir, vamos ver, porque acho que é a primeira vez que eu falo de forma tão aberta e, digamos, publicamente sobre o tema. E gostava também de acrescentar a esse ponto que foram também muitos, não vou dizer muitos anos, mas foi muito tempo também de processo e de eu conseguir gerir e digerir a situação. E também consegui falar sobre ela abertamente. Então, eu vou tentar contar a primeira parte mais prática da situação e depois vou dar alguns inputs meus da experiência que aconteceu. Portanto, isto aconteceu em 2020, no meio do Covid. Acho que esse foi um dos primeiros pontos que tornou a experiência, por exemplo, muito diferente, se calhar, de outras mulheres, ou igual a outras mulheres, não é? O facto de nós termos estado numa situação em que estávamos muito isolados, em que havia uma série de características fora da normalidade, seja a nível dos procedimentos, seja a nível da interação social, não é? Pronto. E, portanto, o que aconteceu foi, eu utilizava o DIU antes de engravidar e tinha tirado o DIU em junho, se não me engano, e basicamente engravidei logo a seguir, no mês seguinte. E fiquei super feliz porque na altura foi assim um pensamento de, boa, pronto, eu decidi, eu queria e está feito, não é? E as coisas fluíram como eu queria. Pronto, agora dá-me vontade de rir porque realmente não foi de todo isso que aconteceu depois. Também é engraçado porque as histórias que eu ouvia, e eu acho que isto também é um tema que eu acho super, super importante por isto, que é, eu acho que já se fala muito mais sobre perdas gestacionais, mas continua a ser pouco, na minha opinião. E uma das coisas que eu tenho como referência é que as pessoas à minha volta, eu nunca tinha de facto ouvido a história relatada por outra pessoa, não é? Portanto, para mim era muito claro do género, eu vou querer engravidar, eu vou engravidar logo, facilmente e está feito, pronto. E foi isso que aconteceu, então quando eu engravidei eu fiquei super feliz, super orgulhosa, na altura não contámos a ninguém, decidimos que íamos esperar, mas depois aconteceu uma coisa, que foi, nós tivemos um encontro familiar e na altura a minha cunhada estava grávida também e então nós decidimos contar. E nesse encontro estavam mais ou menos 20 ou 30 pessoas e nós decidimos contar. E a verdade é que foi assim, depois de tudo o que aconteceu a seguir, foi assim um bocado sentimentos mistos por ter contado e não ter contado. E já vou explicar um bocadinho melhor. Mas pronto, basicamente nós tivemos, tudo estava a correr, digamos, bem. E na semana 5, mais ou menos 5, 6, eu comecei a ter perdas de sangue, mas era tipo o que eles hoje dizem que é spotting, não é? Ou seja, era um sangue velho e era muito pouco.
A minha reação foi de pânico, sem dúvida, fiquei muito, muito preocupada, mas na altura não se conseguia ainda, digamos, dizer se algo se passava ou não. Nós chegámos a ir às urgências e na altura o que se via é que ainda era muito pequenino, portanto não se conseguia ainda identificar se havia ou não alguma questão. E, portanto, disseram para esperar e para depois, passado as semanas, já não me lembro, eu na altura tinha marcado já com a minha ginecologista, se calhar na semana 9, por aí. Portanto, nessa altura, para ir ter com a minha ginecologista e fazer ecografia, digamos, dessa fase e verificar o que é que se passava. A verdade é que, então depois passaram essas semanas, eu não voltei, por exemplo, isto é uma coisa que eu já não me recordo inteiramente, se eu continuei a ter perdas de sangue ou não. É difícil de me lembrar desses detalhes, mas eu lembro-me que eu tinha a sensação que algo não estava bem, pronto. Apesar de que tinha todos os sintomas de gravidez sem serem sintomas de náusea ou de má disposição, mas eu sentia o meu peito diferente, eu sentia-me diferente, portanto, havia ali um misto de sensações e de situações. Portanto, depois na semana mais ou menos 9 eu fui à ecografia com o ginecologista, que me disse então que não, de facto que não tinha avançado a gravidez, e agora, não sei se foi sorte, se foi pouca sorte, acho que isto é tudo muito relativo, mas a verdade é que na altura nós nunca chegámos a ouvir o batimento cardíaco do bebê porque nunca se chegou a desenvolver um feto, ou seja, conseguia-se ver o saco gestacional, mas lá dentro não se via nada, digamos, que fosse de facto um feto desenvolvido. Portanto, ele há de ter parado de se desenvolver muito, muito cedo. Pronto. Na altura foi um choque grande. No fundo eu já tinha a sensação de que, pronto, que provavelmente isto iria acontecer, mas de facto no momento eu acho que é sempre... Pronto, é difícil de gerir. Acho que depois disto, para mim pessoalmente, foi também pouco fácil. Eu sou uma pessoa muito preocupada com os outros, muito direcionada para os outros e tenho vindo a melhorar isso e a conseguir nos últimos anos gerir melhor as minhas emoções e vivê-las mais profundamente e mais inteiramente, mas de facto é algo que está presente em mim e portanto eu tive muita dificuldade na altura em, de forma, digamos, entre aspas, imediata, gerir a emoção, viver o acontecimento e estive durante algum tempo mais a gerir as emoções das pessoas à minha volta, pronto. E portanto isso foi difícil e aí eu vou voltar àquela questão de ter partilhado com tantas pessoas, que eu acho que isso foi um dos pontos que para mim pessoalmente não foi tão bom, porque eu depois tive no fundo, nem era só pela tristeza de partilhar que a notícia digamos menos boa, para mim era mais a questão de ter que estar não sei explicar, é partilhar, mas para gerir a tristeza das outras pessoas. Pronto. Exato. E portanto, eu agora vou, digamos, terminar a cronologia em termos de acontecimentos e depois vou partilhar um bocadinho mais do lado emocional e do lado das minhas sensações. Mas, no fundo, em relação depois ao que aconteceu a seguir, eu decidi que gostava de tentar esperar que o meu corpo expulsasse sozinho o saco gestacional, mas depois de algum tempo, e agora também são outra vez datas que eu não consigo, digamos, ter a certeza, mas com certeza que passou 1, 2 semanas, o meu corpo não fazia de forma, digamos, autónoma e, portanto, depois decidi então experimentar primeiro fazer com medicação. Fiz 2 vezes as medicações e nada aconteceu, o saco gestacional não saía e, portanto, por fim acabei por fazer uma raspagem, ou hoje em dia eles dizem uma aspiração, pronto. O que é que foi bastante difícil, por exemplo, nesse processo, para mim pessoalmente, foi por um lado sentir que o meu corpo não estava a expulsar, digamos, algo que não era suposto estar no meu corpo, não é? E acho que foi um processo difícil. Hoje em dia, lá está, com todo o conhecimento que eu ganhei, eu consigo identificar que grande parte tinha a ver até com o meu próprio processo de me deixar ir. E eu no fim já vou dar também algumas sugestões de coisas que eu hoje, sabendo o que sei, faria se calhar diferente. Mas pronto, o que é que foi muito, muito difícil para mim no procedimento
da aspiração ou da raspagem, foi que, como estávamos em Covid, basicamente não me podiam dar, não me podiam fazer o procedimento com uma anestesia geral. Tinha que ser com a epidural, por questões de que eu tinha que estar com a máscara, enfim, eu acho que eu não quero dar muitas opiniões sobre o Covid, não é esse o ponto, mas foi de facto uma fase muito controversa e difícil de gerir. E eu aceitei, tudo bem, então fazemos isso. O que é que acontece? Isto só para dar também um pequeno contexto. Eu tive uma experiência muito traumática quando eu era criança, agora já não sei se tinha 7 ou 9, eu troco sempre, porque eu parti o braço aos 7 ou aos 9 e tive esta experiência de uma peritonite aguda aos 7 ou aos 9, eu acho que foi aos 7. E eu sei que o meu corpo e eu tenho muitas recordações dessa experiência pouco positiva e traumática hospitalar. E, portanto, o que é que aconteceu? Eu, ao estar presente, portanto, com a epidural, o que acontece é que simplesmente, vou pôr aspas, porque não é simplesmente, mas nós estamos acordadas 100% e apenas não sentimos as pernas, não é? Ou seja, não sentimos mais ou menos de meio da coluna para baixo o corpo. Só que eu estava tão nervosa com todo o acontecimento e eu acho que tinha muito a ver com todas as recordações que estavam a vir por estar num bloco operatório, etc., que eu tremia tanto que elas acabaram por ter que me dar uma droga, digamos assim, para eu conseguir estar um bocadinho fora e aloada. O procedimento em si foi, digamos, rápido, e eu acabei por depois adormecer, e a parte pior para mim em todo o procedimento foi que quando eu acordei eu não conseguia sentir as minhas pernas de todo. E quando eu acordei também foi o momento em que o meu corpo fez todo como é que se diz? Um deixar ir e um viver de facto o que estava a acontecer. E foi nesse momento que eu lembro-me de ter, acordar, a tremer imenso de frio, que acho que também é uma coisa típica, elas depois até puseram tipo um aquecimento para eu aquecer. E de tremer muito e de chorar muito. E foi um momento de grande libertação, acho eu. Ou seja, naquele momento eu não consegui ver isso assim, mas eu senti que estava... eu chorei muito e uma coisa que foi muito traumática para mim, acho eu, naquele momento, foi que eu estava numa sala de recuperação, com bebés, ou seja, com mães que acabaram de ter filhos. E isso é uma das coisas que eu hoje olho para trás e penso, como é que não tiveram o cuidado de me colocar num sítio onde eu não estivesse no mesmo sítio com mães que acabaram de ter um filho, não é? Ou seja, eu acabei de passar por um procedimento em que tive de deixar ir o meu filho, ou a minha filha, ou o que fosse, não é? O ser, e estou numa situação em que estou no meio de mães e ouvir bebés a chorar, portanto foi nesse sentido uma experiência bastante, digamos, triste e acho que isso também pode ter potenciado aquela minha libertação, digamos assim, emocional. O que é que eu gostava de partilhar? Depois a recuperação em si, só para terminar, a recuperação em si foi muito rápida. Eu pude ir para casa logo a seguir, portanto assim que eu me consegui mexer, fui para casa, e tenho a sorte de ter pais e familiares e o meu parceiro e de nunca me ter sentido sozinha e ter tido 100% acompanhamento deles e, portanto, eu tenho que dizer que em termos da recuperação foi tudo ok. Quais são os pontos que eu sinto que na altura me incomodaram e que me marcaram, digamos assim, para além desta parte médica e para além desta parte que é assim um lado muito físico e muito real, do mundo real, não é? Do mundo físico? Foi, primeiro, ao estar a viver a experiência durante o Covid, fez com que eu basicamente não tivesse partilhado isto depois com mais ninguém. Eu hoje faria diferente, acho eu. Não quero garantir, porque não sei, mas pelo menos a forma como eu geri depois as outras gravidezes até agora, posso dizer que esta experiência de perda gestacional me fez abordar a minha forma de ver a maternidade muito diferente, não é?
uma das coisas que na altura me incomodava muito era, e lá está, por isso é que o partilhar ou não partilhar é um bocadinho relativo, porque as pessoas não sabem, ou pelo menos a experiência que eu tive é que as pessoas não sabiam como gerir a situação. Não sabiam o que dizer, não sabiam... E eu acho que é uma situação em que não é preciso dizer muito, é só preciso guardar o espaço para a pessoa poder sentir o que está a sentir. E eu acho que as pessoas conseguem muito mais facilmente compreender quando é um ser... ou seja, quando nós perdemos alguém que já esteve aqui fisicamente, não é? Quando nós temos o luto de alguém que esteve aqui, acho que é mais fácil e mais... Sim, eu acho que a palavra é mesmo de facilidade, ou seja, as pessoas têm mais facilidade de compreender o que é que aconteceu e de se relacionar com esse acontecimento. Enquanto que uma perda estacional, estamos-nos a despedir e estamos sim, ou seja, a deixar ir algo que nunca teve aqui no mundo físico, não é? E então acaba por ser muito mais difícil as pessoas conseguirem se relacionar com o acontecimento e saberem o que dizer ou fazer. E foi um bocadinho difícil e eu acho que me isolei ainda mais porque eu não me apetecia ouvir o que é que as pessoas tinham para me dizer. Porque não correspondia com aquilo que eu precisava de ouvir. Pronto. E portanto, para mim, ou seja, o que eu quero só partilhar aqui é, eu acho que não há de facto certo ou errado em partilhar com as pessoas ou não partilhar com as pessoas. Eu hoje, a minha decisão, tanto em relação à gravidez com a Sofia como a gravidez que eu estou a viver agora, foi de partilhar com as pessoas com quem eu depois não me importaria de partilhar se algo corresse mal. Isto foi a minha decisão a partir daí. Ou seja, não publiquei, não disse de uma forma muito aberta, mas também não guardei inteiramente para mim. Decidi que gostava de o fazer de uma forma que pudesse incluir as pessoas no processo, mas apenas as pessoas que fizessem sentido para mim. Pronto. Portanto, isto era uma das coisas que eu queria partilhar. A outra coisa que eu também gostava muito de partilhar para terminar é... E eu acho que, só para dizer também que... Eu acho que isto é um tema... Eu não consigo fechar muito bem estes temas. Eu acho que é muito provável que outro momento venha outra partilha, se calhar sobre o mesmo tema ou sobre um sítio específico desta experiência, porque eu acho que são temas tão vastos e que têm um impacto tão grande na nossa vida e que é muito difícil fechá-los. É muito difícil dizer, ok, é só isto. Não é, porque, por exemplo, uma das coisas que eu gostava um dia de partilhar é toda a experiência, ou seja, tudo aquilo que eu depois senti que aprendi com esta experiência, por exemplo. E eu sou uma pessoa que gosto muito de refletir nesse sentido, porque eu sinto que é a forma como eu consigo verdadeiramente aceitar e viver as dificuldades que atravessamos. Pronto. Mas o que eu gostava também só de acrescentar é, primeiro, por favor, se passares por isto, ou se estiveres a passar por isto, mas se alguma vez passares por isto, há uma série de pontos importantes que eu acho que desvalorizamos a nível psicológico e emocional relacionado com este acontecimento. E eu acho que eu até me lembro, depois, quando estive grávida da Sofia, por exemplo, eu lembro-me de ir a um médico, porque eu depois acabei por ter a Sofia cá na Alemanha, mas eu lembro-me de ir em Portugal a um ginecologista, um médico ginecologista, que na altura, quando eu contei este acontecimento, ele até me disse, mas porquê é que não experimentaste fazer acupuntura ou algum tipo desse tipo de coisas, pronto. E, obviamente, que a medicina tradicional é super importante, obviamente que salva pessoas todos os dias, e mesmo durante um parto, e um dia vou partilhar o parto da Sofia também, a minha experiência do parto da Sofia, e dentro desse parto também houve uma intervenção médica que foi muito importante. Portanto, não tem a ver com isso, eu respeito e incluo completamente a medicina tradicional, convencional, digamos assim, mas o que eu acho que nos falta muito é também incluir alguns elementos que são mais alternativos e que nos podem ajudar e que nos permitem não ter que passar por procedimentos tão invasivos e tão violentos para o nosso corpo.
E no início da história, não, do episódio, eu comentei que cada acontecimento é diferente. E isto é mesmo verdade. Eu conheci mulheres que tiveram perdas gestacionais em que o corpo simplesmente expulsou o feto e, portanto, não houve nenhuma questão, digamos, médica associada a isto. Portanto, isto não é uma realidade para toda a gente. Mas, por favor, se estiveres a passar por isso, se passares por uma situação deste género, pergunta, informa-te, vai mais longe do que se calhar só o teu ginecologista, digamos, convencional, porque eu acho que de facto existem muitas coisas que se podem fazer antes de haver uma intervenção que traumatiza o corpo, que tem um impacto muito, muito grande. Não nos podemos esquecer que o nosso útero, aquilo que se diz é que é onde nós guardamos grande parte da nossa experiência como mulheres, e eu acho que é mesmo, hoje em dia é muito menosprezado e relativizada a importância deste nosso órgão, mas é um órgão mesmo incrível, ou seja, eu acho que é assim o único órgão, o único músculo que nós temos o órgão, sim, que cresce, não é, da maneira que cresce até ao tamanho de uma melancia, e que depois, passado um tempo, volta logo ao seu tamanho normal e acolhe os nossos filhos e todas estas experiências, e é onde nós aguardamos tanta emoção, que eu acho que é mesmo importante nós honrarmos um pouco mais o nosso corpo nesse sentido, e honrarmos um pouco mais estas nossas experiências. E eu sei que nem sempre é fácil, porque vivemos muitas vezes em contextos que não nos permitem ou que não nos abrem estas portas, mas deixo aqui este convite porque de facto... E outra coisa que eu também gostava de dizer é, se tiveres alguém na tua vida a passar por uma situação destas, ou não sabes se está a passar, eu acho mesmo que nós nunca sabemos bem o que é que as outras pessoas estão a passar, e às vezes é muito fácil julgarmos e darmos logo uma opinião, quando se calhar a outra pessoa está a passar por uma situação bastante complicada e dramática. Mas eu senti, para mim pessoalmente, foi muito importante ter espaço só para ouvir e não haver julgamento em relação às ações que eu escolhi tomar, aos ritmos que eu decidi ter, e portanto tudo isso foi um processo que fui eu que decidi, que fui eu que escolhi, com mais ou menos informação, não interessa, não é? E portanto deixo-te com isto. Fico muito grata por poder partilhar esta história, espero que seja útil, e se tiveres alguma pergunta, algum comentário, algo que eu pudesse partilhar mais, estou super aberta a isso, e agradeço-te muito. E até breve. Se este episódio te tocou, partilha com outra mãe, comenta e segue o podcast. É com essas partilhas que o Ser Mãe no Agora cresce e eu consigo continuar a criar este conteúdo para ti. Obrigada por poder fazer parte da tua viagem e até já!